Imagine acordar em um caixão de ouro maciço esculpido para um deus, sua mente afiada como uma espada, seu corpo pesado como mármore, imóvel, insensível, traidor. Você ouve vozes distantes, chorando por você. São generais que juraram lealdade, sacerdotes que o chamavam de filho de Zeus. Tenta gritar, mas seus pulmões estão paralisados, seu diafragma congelado, sua pele já tem a frieza da morte, mas seus nervos ainda ardem. Então, o pior, você sente as mãos embalsamadoras tocando seu peito, olhos de mirra e açafrão escorrendo sobre seu rosto, um pano de ouro tecido com símbolos divinos cobrindo seus olhos. E você sabe, estão selando seu destino. Os historiadores Ariano e Plutarco registraram o inexplicável. Por 6 dias, sob o sol inclemente da Babilônia, onde termômetros modernos marcam 45 graus no verão, o corpo de Alexandre não exalou odor, nenhum rigidez cadavérica, nenhum sinal de decomposição. Os soldados macedônios, supersticiosos, ajoelharam-se. Ele ascendeu ao Olimpo, sussurravam, mas a neurologia do século XXI desvenda o horror. A síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que ataca os nervos, pode reduzir funções vitais a níveis indetectáveis. A vítima perde o controle muscular, a capacidade de respirar, até o piscar de olhos, mas a consciência permanece intacta. Em 2003, um estudo do Journal of Clinical Neuroscience comprovou: 12% dos casos graves são diagnosticados erroneamente como morte encefálica. Alexandre, o estrategista genial, teria percebido a armadilha em que seu corpo o colocara. Enquanto seus generais discutiam seu legado a centímetros de seu cadáver, ele, ainda lúcido, ouvia cada palavra, sentia cada movimento do cortejo fúnebre. Talvez até reconhecesse o som das botas de Ptolomeu carregando seu sarcófago para o Egito. E então, o silêncio. O silêncio de um conquistador que comandou exércitos, mas não pôde mover um dedo para salvar a si mesmo. Esta não é uma história sobre glória. É sobre o grito preso na garganta de quem foi chamado de Deus, sobre o preço de ser imortalizado, enquanto seu coração humano ainda batia invisível sob a máscara dourada da lenda. Se essa história te arrepiou, você não está sozinho. Por séculos, os segredos mais sombrios de Alexandre foram apagados dos livros. Mas hoje, você tem acesso à verdade. E isso muda tudo. Porque essa não é só uma aula de história. É um espelho. Quantas vezes você já se sentiu paralisado, não por uma doença, mas por medo? Quantas vezes enterrou partes de si mesmo para se encaixar em expectativas alheias? Se você quer descobrir como conquistar seu mundo sem perder sua humanidade, essa jornada começa agora. E o primeiro passo, não cometer os mesmos erros de Alexandre. Fique até o final, porque no último ato, você vai descobrir a única estratégia que separa os que são lembrados dos que realmente vivem. Antes de ser o grande, Alexandre era apenas um menino com um vazio no lugar do pai, um abismo que nenhuma conquista conseguiria preencher. Filipe II da Macedônia não era um pai, era um estrategista que via no próprio filho uma peça no tabuleiro. Treinou Alexandre como um ourives forja uma espada, com marteladas brutais, fogo que carboniza a fraqueza e golpes calculados para moldar um guerreiro. Aos 7 anos, Alexandre domava cavalos selvagens enquanto outras crianças brincavam. Aos 12, estudava táticas de guerra com Aristóteles, mas seu verdadeiro aprendizado vinha dos campos de batalha onde Filipe o arrastava. Aos 16, comandou a cavalaria macedônica na Batalha de Queroneia, uma prova pública de que era digno do trono. Mas Filipe nunca deu o que Alexandre mais desejava, um olhar de orgulho. Em uma festa real, após Filipe conquistar mais uma cidade, ele zombou do filho diante da corte. "Você quer meu trono, menino? Tente conquistar um por si mesmo." A plateia riu. Alexandre, de 14 anos, cerrou os punhos, mas não chorou. Chorar era para os fracos. E então,
Em 336 a.C., o destino cravou sua lança. Filipe foi assassinado por um guarda-costas durante o casamento de sua filha. Alguns dizem que foi uma conspiração da mãe de Alexandre, Olímpia. Outros que foi vingança de um amante traído. Mas quando encontraram o rei caído em uma poça de sangue, Alexandre não derramou uma lágrima. Ele sabia, aquele trono manchado de sangue era sua única chance de provar que valia mais que a rejeição. Em menos de um ano, eliminou rivais, sufocou rebeliões e marchou sobre a Grécia como um vendaval. Cada vitória era um grito silencioso. Olhe para mim agora, pai. Mas nenhum império cura a ferida de um pai que nunca te viu como filho. Anos depois, ao invadir a Pérsia, Alexandre encontrou uma estátua de Filipe decapitada pelos inimigos. Ordenou que a restaurassem, não por amor, mas porque, até na morte, Filipe ditava seu destino. O menino que conquistou o mundo jamais conquistou o único território que importava, o coração daquele que deveria tê-lo amado primeiro. Cada vitória de Alexandre carregava um preço invisível, pedaços de sua própria alma deixados nos campos de batalha. O conquistador que derrubou impérios estava lentamente demolindo a si mesmo. Hefestion não era apenas um amigo, era o último elo de Alexandre com sua humanidade. Criados juntos desde os 7 anos, compartilhavam segredos, tristezas e sonhos que nenhum outro mortal conhecia. Quando Hefestion morreu de febre em Ecbátana, Alexandre não chorou. Ele desmoronou. Por 3 dias, o homem que nunca perdera uma batalha recusou-se a sair do quarto onde o corpo de Hefestion jazia. Quando finalmente emergiu, seus olhos não mostravam lágrimas, mas uma fúria divina. O médico Glauco foi crucificado sem julgamento. A cidade inteira foi obrigada a rasgar suas roupas em luto. Alexandre ordenou que o templo de Asclépio, deus da medicina, fosse destruído pedra por pedra. Mas o pior estava por vir. Nas semanas seguintes, o conquistador começou a afogar sua dor em vinho não diluído, uma mistura tão forte que matou vários de seus companheiros em competições de bebida. Durante um banquete em Susa, Alexandre matou seu próprio general, Clito, em um acesso de fúria alcoólica. No dia seguinte, arrependido, tentou suicídio com a mesma espada. Foi então que a sombra da paranoia começou a se estender sobre seu império. Parmenion, seu general mais leal, que lutara ao lado de Filipe II, foi executado por suspeitas infundadas. Filotas, filho de Parmenion, foi torturado até confessar uma conspiração imaginária. O historiador Calístenes, que ousara criticar seu estilo de governo, foi preso e morreu em circunstâncias misteriosas. Alexandre já não via aliados, apenas ameaças em potencial. Seu círculo íntimo, outrora repleto de companheiros de infância, reduzia-se dia após dia. O mesmo homem que conquistara a Ásia com uma visão unificadora, agora governava através do medo. Em seus últimos meses, Alexandre alternava entre crises de megalomania, declarando-se filho de Zeus Amon, e profundos ataques de depressão. Ele dormia com a armadura vestida e uma espada sob o travesseiro. Seus olhos, antes cheios do fogo da conquista, agora vagavam vazios pelos corredores de seu palácio. O reflexo que via no espelho já não mostrava o menino dourado da Macedônia, nem o glorioso conquistador da Pérsia. Mostrava um estranho, um deus sem devotos, um rei sem amigos, um homem sem si mesmo. E no silêncio da noite, quando o vinho já não bastava para afogar seus demônios, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem sou eu quando não há mais mundos para conquistar e ninguém para me chamar de grande? Agora, chegamos ao segredo mais perturbador, uma possibilidade tão horrível que historiadores evitam há séculos. Em junho de 323 a.C., no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia, Alexandre foi derrubado por uma febre que queimava a 40 graus.
Seus médicos, os melhores do mundo conhecido, testemunharam seu pulso desaparecer, suas pupilas dilatarem, sua respiração cessar. Após 48 horas sem sinais vitais, seguindo os protocolos da época, declararam sua morte. Mas o corpo não seguia as leis da natureza. Enquanto a notícia se espalhava pelo império, algo inexplicável ocorria. Por 6 dias completos, sob o sol abrasador da Mesopotâmia, seu corpo permaneceu intacto. Nenhum odor de putrefação, nenhum rigor mortis, nenhum dos sinais que os embalsamadores egípcios conheciam tão bem. Os sacerdotes babilônios sussurravam sobre intervenção divina. A medicina moderna, porém, revela um cenário muito mais sombrio. A síndrome de Guillain-Barré, documentada pela primeira vez em 1916, mas existente desde a antiguidade, pode reduzir funções vitais a níveis indetectáveis por instrumentos primitivos. O paciente fica completamente paralisado, incapaz de piscar, de gritar, até de respirar por conta própria, enquanto sua mente permanece terrivelmente lúcida. Se esta teoria estiver correta, Alexandre, ouviu os generais discutindo sua sucessão a centímetros de seu cadáver. Sentiu as lágrimas de seus soldados caindo sobre seu rosto imóvel durante o velório. Percebeu quando Ptolomeu roubou seu corpo para o Egito, violando suas últimas vontades. Experimentou o terror cósmico de ser declarado morto enquanto ainda habitava seu próprio corpo. O historiador Diodoro Sículo registrou que, no 3º dia, uma mosca pousou no olho de Alexandre e ele não piscou. O que ele não podia saber é que na Guillain-Barré avançada, esse reflexo básico desaparece. Os últimos momentos de consciência do maior conquistador da história podem ter sido passados, ouvindo os martelos selando seu sarcófago de ouro, sentindo o peso da máscara funerária sobre seu rosto, tentando em vão mover um único músculo enquanto a escuridão o engolia. E assim, o homem que conquistou o mundo conhecido teve sua última batalha contra seu próprio corpo traidor e perdeu. Não pelas armas de Dário ou pelos elefantes de Poros, mas por um erro de diagnóstico que o transformou em prisioneiro de sua própria lenda. A ironia final, enquanto multidões cantavam louvores ao Deus Alexandre, o verdadeiro Alexandre, consciente até o fim, descobriu a mais cruel das verdades. Até os semideuses morrem sozinhos, e às vezes, pior que mortos, estão os que morrem vivos. Alexandre não foi destruído pelas espadas da Pérsia, nem pelo veneno da traição, nem mesmo pela febre que consumiu seu corpo. O homem que dobrou o mundo conhecido às suas vontades foi derrotado por algo muito mais fundamental: a desconexão entre quem ele era e quem ele acreditava dever ser. Aqui reside a tragédia que ecoa através dos séculos. Enquanto construía um império que se estendia sobre 3 continentes, Alexandre negligenciou o território mais crucial, sua própria humanidade. Cada vitória externa correspondia a uma derrota interna. Cada nova coroa acrescentava peso à sua alma. O menino que sonhava em ser Aquiles tornou-se prisioneiro de seu próprio mito. Os psicólogos modernos chamariam isso de autoalienação existencial. Os poetas de mal da grandeza. Mas na essência, é um dilema atemporal. O que acontece quando nos tornamos estranhos para nós mesmos em busca de reconhecimento alheio? Você, sim, você que ouve esta história, conhece bem esse conflito. Talvez não em batalhas épicas ou palácios dourados, mas nas pequenas mortificações diárias. Quando silencia sua verdade para agradar. Quando persegue conquistas vazias para preencher ausências antigas. Quando, como Alexandre, troca a autenticidade por aplausos. A ironia mais cruel, enquanto Alexandre agonizava na Babilônia, seus generais já disputavam seus despojos. O império pelo qual sacrificou tudo começou a se desfazer antes mesmo de seu último suspiro. Isso nos ensina que poder sem propósito é como escrever na areia. O vento da história o apagará.
Sucesso sem significado é um banquete para cadáver, suntuoso, mas estéril. Glória sem crescimento interno é a mais doce das prisões, dourada, mas sufocante. Alexandre morreu fisicamente aos 32 anos, mas seu verdadeiro declínio começou muito antes, quando parou de se perguntar quem sou eu, para se obsessar com como serei lembrado. E você? Quantas versões de si mesmo já sacrificou no altar das expectativas alheias? Quantas vezes trocou a jornada interior pela corrida por reconhecimento externo? A verdade que sobreviveu 2.300 anos não é sobre conquistas territoriais. É sobre o preço que pagamos quando confundimos ser admirado com ser completo. Alexandre nos deixou um império desmoronado, mas também o mais valioso dos avisos. Nenhum trono compensa uma alma em ruínas. Nenhum elogio substitui autoaceitação. Nenhum triunfo externo cura um vazio interno. Esta não é apenas a história de um rei morto. É um alerta para os vivos, um espelho segurando perguntas que doem, mas libertam. Que partes de você estão paralisadas não por incapacidade, mas por medo? Que potencial jaz adormecido sob camadas de deveria ser? Que preço está pagando para manter aparências que não refletem sua verdade? A forja está acesa, não para moldar máscaras, mas para fundir correntes. A chama que você carrega não ilumina palcos para plateias alheias, mas o caminho de volta para seu centro. Alexandre não teve essa chance. Você tem. O desafio não é conquistar o mundo, é reconquistar a si mesmo. Não é sobre ser grande aos olhos dos outros, mas inteiro nos seus próprios. A jornada começa agora. O primeiro passo? Escolher não terminar como Alexandre, um gigante no mundo, um estranho para si. A pergunta final é simples. Que império interno você vai construir hoje? O único império que importa é aquele que sobrevive ao seu último suspiro.